Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos continuar então com a nossa discussão sobre as leis de Newton. Nos últimos dois vídeos eu apresentei para vocês a primeira e a segunda lei, e fiz uma breve discussão depois, de forma que agora falta somente a terceira lei de Newton para que a gente anuncie as três leis principais da dinâmica, e aí depois, todo o restante dessa nossa segunda aula de leis de Newton e dinâmica vai ser basicamente aplicar as leis de Newton para entender a dinâmica dos sistemas. Então a gente vai resolver um bocado de aplicações, um bocado de problemas envolvendo as leis de Newton. Tanto passando por quais são alguns dos tipos das forças, e depois também, enfim, estudando alguns problemas em específico. Assim como a primeira lei, a terceira lei ela é descrita em termos de um enunciado escrito, não em termos de uma equação, como foi o caso da segunda lei. Então, enfim, esse aqui é o enunciado da terceira lei, eu vou ler ele com vocês e depois a gente faz algumas discussões a respeito dessa lei daqui para a gente entender um pouquinho melhor o que ela quer dizer, como é que ela foi pensada originalmente. Mas então vamos lá, terceira lei de Newton. A toda ação corresponde uma reação igual e contrária, ou seja, as ações mútuas de dois corpos sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos, também conhecida, a terceira lei, como a lei dos pares de ação e reação. O que essa lei fala pra gente é basicamente que toda vez que dois corpos estão interagindo um com o outro, um exercendo uma força no outro, o outro sempre irá exercer uma força no um. Ou seja, forças de interação, elas nunca vêm sozinhas. Sempre aparecem forças de interação iguais e de sentidos contrários, mesmo modo de sentidos contrários, em ambos os corpos que estão interagindo. Okay? No caso, só para a gente entender um pouquinho, como é que surge a noção da terceira lei? Como é que a gente consegue, a partir da análise dos sistemas físicos, entender a terceira lei? Como é que ela foi verificada inicialmente para aí sim ser incorporada como uma lei? A terceira lei de Newton ela vem de uma análise exatamente em como se comportam os corpos após uma interação mecânica, alguma colisão, ou algum empurrão, alguma coisa do tipo. Eu vou dar aqui um exemplo simples. Uma coisa que a gente percebe é que é o seguinte, imagina aqui que a gente tem um corpo andando para cá, um corpo de massa m e com uma certa velocidade v, aqui no caso eu supor um corpo de massa m1 e velocidade v1. E vamos supor aqui que a gente tem um outro corpo, que eu vou até representar de outra cor, no caso aqui eu vou usar a cor verde, ele está vindo para cá com uma certa velocidade v2 e com uma certa massa m2. Como um corpo está indo em direção ao outro, o que se observa é que depois de um tempo, claro, eles vão se colidir, bem aqui no meio do caminho entre eles. No caso, no meio do caminho, levando em conta, claro, as velocidades. Se a velocidade do 1 for maior do que a do 2, evidentemente, o ponto de encontro vai ser mais próximo do 2 do que do 1. Enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. Enfim, o ponto onde eles vão se chocar vai ser algum ponto ali no meio. Após o choque, a velocidade de cada um desses corpos vai modificar. Se antes eles estavam se aproximando e eles se chocaram, após essa colisão, após esse choque dos dois corpos, eles vão passar a se afastar. Vamos supor que após essa colisão, vamos supor que o bloco, no caso aqui, a bolinha vermelha, ela vai passar a se movimentar nessa direção com uma nova velocidade, que eu vou chamar de velocidade v1, ok? E vamos supor que a bola verde, ela vai passar a se movimentar para cá, por exemplo, com uma certa velocidade v2'. Evidentemente, a massa deles não se altera após o choque, então continuam com massa m1 e m2. Um ponto que é importante é que a forma do movimento após o choque depende muito de como é que vai ser essa colisão. O que eu quero dizer com isso? Se as duas bolinhas elas se colidirem completamente uma de frente para a outra, o que elas vão fazer é simplesmente passar a se movimentar para o sentido contrário que elas estavam, porque vai ser um choque completamente frontal, digamos assim. Agora, elas podem, na hora da colisão, bater uma na quininha da outra. Quando duas bolinhas ou dois objetos quaisquer batem um na quina do outro, eles tendem a se afastar um pouco na diagonal. Okay? E aí, uma coisa também que é importante ressaltar, não necessariamente essas duas velocidades vão estar na mesma direção, ou seja, se eu traço aqui a direção de V1, isso não necessariamente vai convergir com a direção de V2. Pode ter situação, existem, na verdade, situações que elas vão, no caso, elas vão ser paralelas, mas de maneira geral a gente não pode afirmar isso. A gente só pode afirmar se elas vão ser paralelas ou não se a gente souber quais são esses valores de velocidade e massa. Como eu estou supondo aqui uma situação genérica, eu estou colocando aqui uma situação genérica qualquer. Evidentemente, após a colisão, as velocidades modificaram. Se as velocidades dos corpos modificaram, significa o quê? Significa que esses corpos, no momento da colisão, que foi o momento em que as velocidades alteraram, ambos os corpos eles estavam sendo acelerados. Existia aceleração em cada um desses corpos. Por quê? Porque a aceleração é a grandeza que mede a taxa com que a velocidade varia. Então, para a velocidade variar, o corpo necessariamente tem que estar acelerado. Velocidade variou, necessariamente, esse corpo foi submetido a alguma aceleração ali no tempo da colisão, que é pequenininho, mas houve ali uma aceleração.
Bom, se os corpos estão sendo acelerados, pela segunda lei de Newton, isso necessariamente implica que esses corpos estavam sentindo a ação de uma força, né? Existe uma força resultante e, por conta disso, esses corpos estão sendo acelerados. Então, a partir da segunda lei de Newton, a gente já consegue afirmar de cara que toda vez, né, o fato de que toda vez que dois corpos interagem, ambos vão modificar a sua velocidade, ambos modificam o seu movimento, isso necessariamente implica que toda interação, já de cara, tem que ser bilateral. Não existe interação unilateral. Né? Ou seja, se um corpo interage com outro, o outro também interage com o um. Né? Então, necessariamente, a interação dos dois corpos modificam os dois. Né? Bom, se a gente quiser entender um pouquinho melhor como é que aconteceu essa interação, seria importante a gente saber isso, né? Porque facilita a análise dos problemas físicos. Se a gente quiser saber, né, como é que foi essa força de interação entre esses objetos, a gente tem que analisar a nossa segunda lei de Newton. Por que eu digo isso? Olha só, a segunda lei de Newton, como eu comentei com vocês, pode ser escrita como sendo, né, e originalmente ela foi pensada assim, como sendo derivada no tempo do produto massa vezes velocidade, que é o que a gente chama de quantidade de movimento. A gente vai trabalhar com isso um pouco melhor, né, em aulas mais para frente no curso, quando a gente for falar da conservação da quantidade de movimento. Na prática, esse exemplo que eu estou tratando aqui é um exemplo, né, de conservação dessa quantidade de movimento, mas eu não vou colocar aqui lá dessa forma. Né? Enfim, o ponto importante é, essa daqui é a forma mais genérica de você escrever a segunda lei de Newton. A partir disso, vê se vocês concordam comigo. Olha só, aqui está falando que a força ela vai variar o produto massa vezes velocidade. Certo? Então, o que significa? Significa que se eu analisar para cada um desses corpos como é que a velocidade variou, eu vou, de uma certa forma, reconstruir alguma noção de como foi o caráter da força. Certo? Por quê? Porque se a força modifica a velocidade, saber como a velocidade variou, de alguma forma, nem que seja limitada, vai nos passar informação sobre essa força que atuou. A gente não consegue reconstruir ela inteira só sabendo como é que esse produto variou. Aqui no caso, como é que a velocidade variou. Saber como a velocidade varia te dá uma pista da força. Mas lembrando, diversas forças diferentes podem gerar a mesma, né, variação na velocidade. Mas é um primeiro passo para a gente tentar entender, né, o movimento. Mas então vamos lá. Se a força é a grandeza que modifica o produto, massa vezes velocidade, e nós estamos interessados em entender um pouquinho melhor como é que é a interação mecânica entre dois corpos, o que a gente pode fazer? Vamos escrever, né, o quanto variou o produto massa vezes velocidade para cada um desses corpos. Justamente porque essa variação vai carregar, de alguma forma, informação sobre a força que cada um deles sentiu. Vamos começar então, né, com o corpo vermelho, ok? No caso, né, massa dele m1, né, não variou, e a velocidade variou de V1 para V1'. Ou seja, né, a variação da velocidade foi V1', vetor menos V1. Okay? Foi esse cara daqui. É importante, como aqui eu coloquei uma direção qualquer, eu tenho que deixar claro que eu estou subtraindo os vetores e não os seus módulos. Ok? Então essa daqui, né, foi, enfim, a variação, né, do produto massa vezes velocidade para o corpo em vermelho, de uma certa forma, está relacionado com a força resultante sentida pelo corpo em vermelho. Eu até vou colocar aqui, ó, força resultante 1. Ok? Está relacionado, não é igual, ok? Mas está relacionado. Né? Da mesma forma, se a gente fizer a mesma análise para o corpo em verde, vamos lá, massa M2 não variou, mas a velocidade variou. Né? Ela terminou como sendo V2' e ela começou como sendo V2. Então, esse cara daqui tem informação com a força resultante sentida pelo corpo 2, pelo corpo em verde. Bom, se a gente estivesse analisando uma situação dessa na vida real, medindo de fato quem são as velocidades V1, V2, M1 e M2, uma relação que nós chegaríamos, né, uma conclusão que nós chegaríamos ao observar, né, ao analisar, né, esses valores daqui, né, a constatação que a gente chegaria é que se a gente soma essas variações, okay, se a gente soma aqui essas variações do produto massa vezes velocidade de cada um, né, dos dois corpos, né, de cada um dos corpos aqui do nosso sistema que está interagindo, esse cara daqui ia dar 0. Ou seja, a forma como um modificou o seu movimento, né, o produto massa vezes velocidade, é contrária à forma que o outro modificou. Ou seja, o módulo massa vezes variação da velocidade, né? Ou seja, o módulo da variação do produto massa vezes velocidade dos dois corpos são iguais. A questão é que um modifica para um sentido o seu movimento e o outro modifica para o outro. Quando a gente constata experimentalmente que essa relação é sempre satisfeita, uma pergunta natural que surge é: ela vai ser sempre satisfeita para qualquer instante do tempo ou somente relacionando a situação inicial com a situação final? Né? Isso porque, vamos lá, se esse corpo mudou da velocidade V1 para a velocidade V1', né, evidentemente essa mudança ela não é instantânea.
Essa mudança, ela acontece de forma gradual. Pode ser que ela aconteça, e normalmente acontece, muito rápido. Mas, evidentemente, a velocidade para sair do jeito que ela estava e para a nova situação, ela tem que ter passado por estágios intermediários. E a pergunta natural que surge é: essa relação, ela vale para todos esses estágios intermediários ou não? Evidentemente, né, no ponto de vista tecnológico, é muito mais fácil a gente verificar isso, né, comparando a situação inicial e a situação final. Exatamente porque, né, enfim, analisar os estágios intermediários é sempre complicado. Né? Porém, quando a gente analisa os estágios intermediários do movimento, né, e aí no caso é mais estratégico a gente fazer isso com movimentos que a interação ela não é tão rápida como, por exemplo, uma colisão, né, dessa forma, né, por exemplo, entre duas bolinhas. Né, enfim, se você analisa qualquer interação entre dois sistemas que obedece esse tipo de relação, né, que no caso vão ser todas, né, e você analisa em intervalos de tempos pequenos todas as mudanças graduais, a gente chega na conclusão de que essa relação é válida para todos os estágios intermediários, todos, necessariamente. Ser válida para todos os estágios intermediários entre a situação inicial e a situação final, né, isso é observado experimentalmente, né, é importante deixar isso claro, essa relação ela foi, né, a terceira lei de Newton, a construção dela, ela foi baseada em observações experimentais, todas as leis de Newton, na verdade, a terceira não foge disso, mas enfim, como é válido para todos os estágios, significa que isso aqui é válido, inclusive para quando essas variações de velocidade forem muito pequenininhas, porque não é válido para todos os estágios, então basta aplicar essa equação para dois estágios infinitesimalmente próximos, em que a velocidade variou só um tiquinho. Nesse tipo de estágio, né, que a gente consegue aplicar esse tipo de equação, a gente chega aqui, m1 dv1, porque foi uma variação muito pequenininha da velocidade, mais m2 dv2, esse cara daqui é igual a zero. Agora, né, essas variações da velocidade, né, tanto em 1 quanto em 2, aconteceram em um intervalo de tempo, também muito pequeno. Se a gente deriva com relação ao tempo, né, que seria equivalente a dividir por dt ambos os lados da expressão, o que a gente obtém? A massa dos sistemas, nesse nosso caso, se manteve constante. Então, quem que é esse cara? Esse cara daqui é a força resultante do sistema 1. Quem que é esse outro cara? Esse outro cara daqui é a força resultante do sistema 2. Então, a relação que a gente chega é que toda vez que você tem uma interação entre dois corpos, né, no caso, um gerando uma força no outro, né, para poder, né, modificar essa movimentação, né, um modificar o movimento do outro, necessariamente as forças geradas elas vão ser opostas e com o mesmo módulo, que é exatamente o que a nossa terceira lei de Newton fala pra gente. Um adendo importante de ser feito, né, que provavelmente vai te fazer lembrar do ensino médio, né, já que esse é um comentário, né, bem enfatizado quando a gente vai ver pela primeira vez, né, a terceira lei de Newton, é que se duas forças formam um par de ação e reação, elas necessariamente atuam em corpos distintos. Né, só para poder colocar aqui, né, na ilustração que eu fiz do nosso exemplo, né, FR1 é a força resultante sobre o corpo 1, que é o corpo vermelho. FR2 é a força resultante sobre o corpo 2, que é o corpo em verde. Né? Sempre que a gente fala de par de ação e reação, as forças têm que atuar em corpos distintos. E é até bem fácil de ver isso. Se essas duas forças atuassem no mesmo corpo, significa que a força resultante ia ser zero. Né? Pelo menos assim, essas duas forças não gerariam efeito na movimentação do sistema. Né? Por quê? Porque força resultante não é a soma das forças. Se você encontra duas forças de mesmo modo e sentidos contrários que atuam no mesmo corpo, elas se anulam. Então elas não geram nenhuma modificação no sistema. Então, par de ação e reação sempre atuam, né? As forças sempre atuam em corpos distintos. E é importante fazer esse adendo, porque tem muita situação, bastante situação, que o estudante vai analisar um problema mecânico, vai analisar as forças que estão atuando, né, em um sistema, e identifica que tem duas forças contrárias e com o mesmo módulo. E ele fala, opa, formam par de ação e reação. Mas não. Né? Normalmente, sempre quando o estudante se equivoca, né, colocando forças que não formam par de ação e reação e que ele atribui como se fizesse um par de ação e reação, normalmente essas duas forças atuam no mesmo corpo, que já é um critério de imediato para poder falar, né, que não formam par de ação e reação. Okay? Nesse sentido, né, só para enfatizar, as forças par de ação e reação têm módulos iguais e sentidos contrários. Mas não somente isso. Essas forças, né, esse par de forças, necessariamente, cada uma delas tem que atuar em um corpo diferente. Ok? Mas então é isso. Né? Essa era a análise que eu queria fazer com vocês sobre a terceira lei de Newton. Na prática, eu poderia só enunciar a terceira lei de Newton e falar para vocês que a terceira lei de Newton basicamente fala isso aqui pra gente. Né, que sempre que você tem uma interação, a força que um gera no outro é a mesma que o outro gera no um. Porém, eu queria fazer essa construção aqui que eu fiz com vocês, porque sempre que a gente tem um conjunto de leis que foi obtido experimentalmente, né, do ponto de vista fenomenológico,
eu acho legal a gente ter mais ou menos uma ideia de como é que foram as observações, né, como é que foram, né, os experimentos, digamos assim, que foram feitos para que, né, a gente chegasse na conclusão daquela lei. Então, né, veja essa, né, construção daqui mais como uma questão histórica, né, de como é que a gente chegou, né, de fato nesse resultado, né, como é que o Newton chegou a partir de análise de sistemas físicos. Ok? Mas, bom, né, tendo sido enunciado então essas três leis, né, primeira, segunda e terceira lei de Newton, vou encerrando o vídeo de hoje. Os próximos vídeos dessa nossa segunda aula de leis de Newton em dinâmica vai ser basicamente a aplicação das leis de Newton. Então, né, eu vou mostrar para vocês algumas forças, né, que aparecem constantemente nos problemas mecânicos, né, e que por conta disso a gente tem que saber como é que elas se comportam, né, como é que é o caráter delas, para a gente saber, né, como é que elas atuam, né, na movimentação dos sistemas. E depois, né, enfim, tendo em mãos, né, as leis de Newton e o conhecimento, né, de como é que é a característica de um punhado de forças que atuam em sistemas mecânicos, aí sim a gente vai começar a resolver a dinâmica, entender como é que essas leis, né, como é que essas forças, perdão, né, modificam a movimentação do sistema a partir, né, da análise das leis de Newton. Então, né, esse vai ser o cronograma. Né? Dado isso, vejo vocês então no próximo vídeo.